A paciência do povo polonês chegou ao seu limite. Os ataques da Rússia à Ucrânia não só persistem, como também ameaçam diretamente a segurança da Polônia. Com os mísseis e drones russos atingindo o território da OTAN, quem mora nas regiões fronteiriças enfrenta noites de terror. Uma mensagem ressoa nas ruas: Ucrânia hoje, Polônia amanhã. O temor é claro: se não houver intervenção, será tarde demais. A maioria dos poloneses clama por um aumento na capacidade militar do país dentro da OTAN. Milhares já estão se preparando para a batalha. Em apenas 6 meses de 2025, mais de 20 mil poloneses completaram ou estão passando por treinamento militar. Até o fim do ano, estima-se que esse número chegue a 40 mil, um aumento impressionante em relação a 2022. A impaciência cresce à medida que a guerra avança e os ataques russos se intensificam. Muitos concordam que a espera passiva pode custar caro. O medo e a raiva que ecoam nas cidades polonesas não são apenas um reflexo da guerra na Ucrânia, mas também um alerta sobre a estrutura de segurança da Europa. Os poloneses afirmam claramente que a guerra em suas fronteiras não é apenas uma questão ucraniana, mas uma crise que ameaça sua própria existência. A fronteira leste da Polônia se tornou um verdadeiro campo de tensão. No dia 10 de setembro, a invasão de 19 veículos aéreos não tripulados russos no espaço aéreo polonês, em meio ao grande reforço militar da Rússia em Belarus sob o exercício Zapad 2025, alarmou as autoridades em Varsóvia. O governo polonês acionou uma consulta sob o artigo 4 da Carta da OTAN, marcando a 7ª invocação desse artigo desde o início da guerra na Ucrânia em 2022. À medida que Varsóvia se prepara para a possibilidade de um conflito, o ambiente de insegurança se intensifica. O retorno da presença militar na fronteira com o deslocamento de 40 mil tropas, marca o maior reforço desde a Guerra Fria. Veículos militares, caminhões de combustível e carregamentos de munições estão se movendo em massa da Alemanha para o leste, enfatizando que a resposta da OTAN não é meramente reativa, mas uma medida proativa frente às ameaças crescentes. Essas movimentações não são apenas uma resposta a incidentes isolados, mas sim parte de uma equação de segurança bem complexa, repleta de riscos potenciais. A mensagem de Varsóvia é clara: enquanto manobras acontecem do lado de lá, o nível de dissuasão aumenta do lado polonês. O secretário-geral da OTAN reafirma que qualquer ameaça à propriedade aliada terá uma resposta em conjunto, solidificando a ideia de que a segurança coletiva é a prioridade máxima. Neste cenário, as expectativas são altas. Não se trata apenas de preparar uma força militar, mas de estabelecer uma rede logística que permita um fluxo rápido de reforços. O que está em jogo? A proteção das fronteiras da Polônia se transformou em uma questão crítica de sobrevivência nacional. Em um desdobramento de eventos que poderia determinar o futuro da segurança europeia, como a Polônia lidará com essa crescente tensão? As respostas estão a caminho, e a situação está longe de ser resolvida. Nosso último capítulo mostrou a reação imediata de Varsóvia ao aumento maciço das forças russas em Belarus durante o exercício Zapad 2025. Ao invocar o artigo 4 da aliança pela 7ª vez desde o início da guerra na Ucrânia, a Polônia deixou claro que o perigo já ultrapassou fronteiras ucranianas e invade seu próprio território. Mas o que Varsóvia fez em seguida é um choque direto a Moscou, e a maior mobilização militar desde a Guerra Fria. Sem hesitar, a Polônia disparou um plano audacioso para enviar 40 mil soldados à sua fronteira oriental. Uma força inédita em tantos anos, rivalizando com qualquer movimento da Guerra Fria. No horizonte, via-se uma caravana de veículos pesados com tanques, caminhões-tanque e paletes de munição cruzando a Alemanha rumo ao leste, todos ostentando as placas polonesas. O som das rodas no asfalto, o cheiro de diesel carregado no ar e o ritmo cadenciado dos motores criavam uma atmosfera tensa e carregada de expectativa. Essa resposta, longe de ser uma medida pontual, é uma mensagem clara. A Polônia enxerga a escalada como uma equação de ameaças sucessivas. Não é mais sobre um incidente isolado. É sobre um jogo perigoso de provocações constantes. Enquanto os exercícios russos do outro lado da fronteira avançam, a reação polonesa cresce em intensidade, formando uma barreira de dissuasão cada vez mais firme. A gravidade da situação ficou evidente quando o secretário-geral da aliança enfatizou que qualquer agressão contra território aliado será enfrentada de forma conjunta e pronta. Declarações oficiais confirmaram que o processo de consultas previsto no artigo 4 estava em andamento. Na manhã seguinte, o Conselho do Atlântico Norte reuniu-se para analisar a solicitação polonesa. Embora o artigo 4 trate da avaliação coletiva da ameaça, a discussão rapidamente avançou para o artigo 5, que implica uma resposta integrada e mais forte. A dúvida que pairava era: até onde a aliança está disposta a ir, enquanto Moscou pressiona cada vez mais via Belarus?
O ponto crítico para o Kremlin é esse batalhão de 40 mil soldados concentrado na fronteira, um sinal inegável de que a Polônia não está para brincadeiras. Junto disso, não se pode ignorar as constantes violações do espaço aéreo polonês e a magnitude do reforço militar russo em Belarus. Esses fatores combinados criam uma tensão palpável, uma corda esticada prestes a romper. Não surpreende, então, que Varsóvia enxergue essa fronteira como mais que um limite nacional. Trata-se de um campo de prova para uma nova ordem de dissuasão regional. Cada violação, cada movimento das tropas, cada patrulha aérea amplifica a vigilância e aumenta o risco de um choque inesperado. A linha entre o cálculo estratégico e o desastre iminente está cada vez mais tênue. Mas e agora? Como a aliança vai equilibrar o medo e a firmeza? Como evitar que essa pressão acumulada ganhe uma faísca que desencadeie um conflito aberto? Cada decisão dentro desse cenário é como pisar em gelo fino, instável, perigoso e com consequências imprevisíveis. As batalhas do futuro, talvez, já estejam sendo travadas nas sombras desse tabuleiro tenebroso. Enquanto a Europa inteira prende a respiração, quem dará o próximo passo? E ele será fatal? A decisão do fechamento das fronteiras anunciada por Varsóvia reflete a crescente tensão na região. A Polônia informou que a partir de 12 de setembro, as travessias para a Bielorrússia estariam fechadas indefinidamente. A justificativa? A insegurança civil e militar durante as manobras militares APAD 2025 e o aumento dos riscos de ameaças híbridas. Essa situação desencadeou uma severa interrupção no tráfego de mercadorias e passageiros, sobrecarregando as principais vias de abastecimento bielorrussas em direção à Europa. À medida que a Polônia implementa essa estratégia, a pressão econômica sobre a Bielorrússia se intensifica. O fechamento pode forçar Minsk a depender ainda mais de Moscou, estabelecendo um terreno fértil para uma presença russa mais sólida em seu território. A retórica de segurança prioritária da Polônia, respaldada por uma vitalidade política alinhada com a percepção de riscos regionais, tem o apoio firme de países bálticos e escandinavos. Estônia, Letônia e Lituânia defenderam abertamente a invocação do artigo 4 da OTAN, atualizando seus planos de defesa civil em resposta a essa inquietante situação. Mas, do lado russo, a reação foi contundente. Considerando o fechamento como uma manobra destrutiva, Moscou clamou pela reversão imediata da decisão, afirmando que as manobras APAD 2025 visavam apenas fins defensivos. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, adverte que essa escolha trará consequências sérias para o comércio e o transporte. Enquanto isso, a resposta dos políticos russos à mobilização de 40 mil soldados da Polônia foi repleta de ceticismo, sugerindo que poderiam fazer um fortalecimento em proporções semelhantes. Neste cenário, os movimentos pesados de armamentos e artilharia entre Kaliningrado e a Bielorrússia revelam um plano estratégico e tático. A presença militar russa aliada a intensificações nas forças armadas bielorrussas representa um risco teórico de ruptura da ponte terrestre da OTAN. O acúmulo de tropas em Varsóvia visa não apenas monitorar a Bielorrússia, mas também garantir um rápido fluxo de força no corredor norte-sul. Prepare-se para reviravoltas que podem mudar o cenário. Como essa escalada militar afetará a segurança da região? Quais serão as consequências para a Polônia e seus aliados? Uma tensão palpável paira no ar, e a próxima jogada pode significar um ponto de virada crucial. Minsk, sob pressão econômica e política, está buscando apoio em Moscovo para mitigar os impactos do fechamento das fronteiras sobre seu mercado interno e receitas de trânsito. Essa luta por equilíbrio pode abrir caminho para a permanência militar russa em solo bielorrusso. A tendência de contra-implantação observada transforma a gestão da escalada entre a Aliança Rússia-Bielorrússia e a OTAN em um complexo jogo de poder. Cada nova movimentação de tropas aumenta o risco de erros de cálculo e falhas de comunicação. Contudo, os canais diplomáticos permanecem abertos, embora a dinâmica no terreno construa uma pressão que aperta o espaço para negociações. Dentro da OTAN, a gestão dos processos avança em várias frentes simultaneamente. A primeira estratégia diz respeito ao estado atual das consultas sob o artigo 4 e a intensificação do compartilhamento de inteligência. A segunda envolve o fortalecimento da defesa aérea e a ampliação da arquitetura de policiamento aéreo no flanco oriental. As responsabilidades de policiamento aéreo são alternadamente distribuídas entre os Países Baixos, Itália, Alemanha e países escandinavos. A terceira ação foca na aceleração do cronograma de exercícios para grupos de combate terrestres, além de aumentar os ciclos de fornecimento e manutenção. Sistemas de defesa aérea estão sendo posicionados na Polônia, formando uma barreira sólida contra potenciais ameaças. A quarta tabela explora estresses práticos em corredores ferroviários e rodoviários,
garantindo um fluxo eficiente de tropas em caso de crise. Por fim, a quinta preocupação é a implementação de protocolos de desescalamento durante um cenário crítico, como um incidente na fronteira ou violação do espaço aéreo. O objetivo comum desses planos é claro: reduzir as surpresas e encurtar o tempo de reação. A barreira de dissuasão erguida pela Polônia em suas fronteiras está alinhada a esses objetivos. A mensagem da OTAN é inequívoca: não deixaremos o peso nas costas de um único país. O clima de tensão é palpável em toda a região. Em cada esquina, o eco das manutenções militares ressoa. A população sente o ar frio e pesado das incertezas. Imagens de armamentos pesados e tropas em movimentação constante aumentam a ansiedade nas ruas. O que será que está por vir? Em meio a isso, as frentes diplomáticas tentam equilibrar a balança, mas o relógio está correndo. O que acontecerá se a paciência se esgotar e a situação explodir? A situação na Polônia se intensificou com a crescente insatisfação da população frente à ameaça russa. Com os ataques aéreos de Moscovo sobre a Ucrânia, a insegurança se espalha pela nação, especialmente nas regiões fronteiriças. Os poloneses estão acordando para uma dura realidade: a paciência se esgotou. A cada noite, o medo se torna um companheiro constante. A mensagem ecoa nas ruas: Ucrânia hoje, Polônia amanhã. A pressão aumenta para que o país amplie sua capacidade militar dentro da estrutura da OTAN. Apenas no início de 2025, mais de 20.000 cidadãos poloneses já estavam em treinamento militar. Espera-se que esse número dobre até o final do ano, com cerca de 40.000 voluntários prontos para se unir às tropas. A convicção de que esperar passivamente pode custar caro está crescendo. A raiva e o medo transbordam nas manifestações, sinalizando que a guerra na Ucrânia não é apenas um problema local, mas uma crise que ameaça a segurança existencial da Polônia. Na fronteira oriental, a tensão é palpável. A incursão de drones russos em território polonês levantou alarmes em Varsóvia. O governo polonês convocou consulta sob o artigo 4 da OTAN pela 7ª vez desde o início do conflito. Para responder à ameaça crescente, 40.000 soldados poloneses foram destacados para a fronteira, marcando a maior mobilização militar desde a Guerra Fria. As imagens de comboios militares e caminhões carregando suprimentos se espalham. A presença de tropas não é mais uma simples cautela, mas uma mensagem clara: a Polônia está se preparando para qualquer eventualidade. O secretário-geral da OTAN reafirmou que qualquer ameaça ao território aliado receberá uma resposta conjunta. As reuniões do Conselho do Atlântico Norte destacam a importância de uma resposta militar coordenada frente à escalada da crise. Com a crescente pressão militar, a Polônia não apenas reforçou sua segurança, mas também fechou as fronteiras com a Bielorrússia. Essa decisão, tomada em meio a preocupações com a segurança civil e militar, interrompeu o fluxo de comércio e aumentou a dependência econômica de Minsk em relação a Moscovo. O fechamento das fronteiras é uma estratégia que visa conter infiltrações e provocações. A geografia da Bielorrússia oferece a Moscovo uma vantagem estratégica, mas a pressão econômica e as sanções estão limitando suas opções. Assim, enquanto a Polônia se prepara, a Bielorrússia se vê encurralada, aumentando a possibilidade de instabilidade interna. A situação é complexa e cada movimento nas fronteiras aumenta o risco de erro de cálculo. As imagens dos comboios não são apenas propaganda, são um sinal de prontidão e planejamento estratégico. Como serão os próximos passos diante desse cenário tenso? A escalada militar pode levar a uma resposta ainda mais contundente, e o que acontece na Polônia pode afetar toda a região. A linha entre a segurança e a provocação se torna cada vez mais tênue. A batalha pela sobrevivência não é apenas no campo de batalha, mas também nas relações geopolíticas que moldam o futuro da Europa. A paciência do povo polonês chegou ao limite. Os ataques da Rússia à Ucrânia não apenas ameaçam diretamente a segurança da Polônia, mas também criam um clima de medo constante para aqueles que vivem nas regiões de fronteira. A cada noite a população se deita com um pensamento aterrador: a Ucrânia hoje, a Polônia amanhã. Um clamor crescente ecoa entre os poloneses: é urgente agir ou será tarde demais? Com o panorama da guerra se estendendo, a demanda para que a Polônia amplie sua capacidade militar dentro da OTAN torna-se cada vez mais evidente. A ameaça russa fez com que dezenas de milhares de poloneses se oferecessem para treinos militares, em um movimento encorajado por líderes militares, que reportam que, até meados de 2025, mais de 20.000 cidadãos já terão recebido preparação. Esse número deve dobrar até o final do ano. À medida que a impaciência cresce, a ideia de esperar passivamente se torna insustentável. Em meio à continuidade do conflito, poloneses concordam que a espera apenas acarretaria maiores custos.
A raiva e o medo que se espalham nas ruas mostram claramente que a guerra não é apenas um assunto ucraniano, mas uma crise existencial que afeta a segurança de cada polonês. A fronteira leste da Polônia se transformou em um tenso epicentro de crise. Em 10 de setembro, a violação do espaço aéreo polonês por 19 veículos aéreos não tripulados russos, em meio a uma massiva mobilização militar na Bielorrússia, alarmou as autoridades de Varsóvia. A resposta do governo polonês foi convocar consulta sob o artigo 4 do Tratado da OTAN, marcando a 7ª vez que este artigo foi acionado desde o início da guerra na Ucrânia. Para fortalecer sua posição, a Polônia decidiu desplugar 40.000 tropas na fronteira oriental, a maior movimentação militar desde a Guerra Fria. Os relatos mostram comboios de tanques e equipamentos avançando para o leste, enquanto a resposta da OTAN é vista como parte de uma abordagem estratégica, e não como uma simples reação a um único incidente. A mensagem de Varsóvia é clara: à medida que as manobras militares se intensificam do outro lado, a dissuasão aqui precisa ser reforçada. Qualquer ameaça a território aliado será respondida em conjunto, reafirma o secretário-geral da OTAN. Após a reunião do Conselho do Atlântico Norte, o debate se intensificou em torno da situação. As consultas sob o artigo 4 contribuíram para uma discussão mais ampla sobre o artigo 5, que oferece uma proteção mais robusta a aliados. Para a Polônia, a mobilização de 40.000 tropas não é apenas uma questão numérica, mas um passo crucial em direção à segurança. E isso altera os cálculos ao longo da região. O controle das fronteiras tornou-se uma prioridade. Desde 12 de setembro, a Polônia decidiu fechar todos os pontos de passagem com a Bielorrússia, alegando riscos de segurança. Tal decisão impactou drasticamente o tráfego de carga e passageiros, além de complicar a economia bielorrussa. Essa manobra tem suas consequências políticas e econômicas, enquanto os países bálticos como Estônia e Letônia se alinham com o apoio a Varsóvia. E enquanto a Rússia reage com críticas e ameaças, o clima de tensão se intensifica. Polônia se prepara para não ceder. As fronteiras blindadas, patrulhadas e vigiadas, criam um novo normal nesse cenário. E se tudo isso for apenas o começo? A luta entre a Polônia e a Rússia não é apenas uma questão de tropas, mas uma batalha de vontades. Como os ventos da guerra sopraram, as consequências estão longe de serem previsíveis. A dinâmica entre os dois lados pode mudar a qualquer momento. A paciência do povo polonês esgotou-se. Os ataques da Rússia à Ucrânia continuam a ameaçar diretamente a segurança da Polônia. Após os recentes ataques com mísseis e drones que atingiram o território da OTAN, os residentes das regiões fronteiriças vão para a cama todas as noites com medo. Uma mensagem clara ecoa entre os poloneses: Ucrânia hoje, Polônia amanhã. Eles exigem intervenções agora ou será tarde demais. Com a crescente ameaça russa, milhares de poloneses estão se voluntariando para treinamento militar. Gregor Winkawicz, chefe do Centro de Recrutamento do Exército Polonês, informou que na primeira metade de 2025, mais de 20.000 cidadãos poloneses completaram ou estão realizando treinamento militar. Até o final do ano, espera-se que cerca de 40.000 voluntários realizem esse treinamento, o dobro do número de 2022. A impaciência está crescendo na sociedade. À medida que a guerra na Ucrânia se arrasta e os ataques da Rússia continuam, a maioria da população polonesa acredita que esperar passivamente custará caro ao país. Esse medo e raiva estão agora visíveis nas ruas da Polônia, enviando uma mensagem clara sobre a segurança europeia. O conflito na fronteira não é mais apenas um problema ucraniano, mas uma crise que ameaça a segurança existencial dos poloneses. A situação se intensificou com a intrusão de 19 drones russos no espaço aéreo polonês, registrada em 10 de setembro. Isso, acompanhado pelo aumento militar na Bielorrússia sob o exercício Zapad 2025, gerou alarmes em Varsóvia. O governo polonês convocou consulta sob o artigo 4 do Tratado da OTAN, algo que já ocorreu 7 vezes desde o início da guerra na Ucrânia em 2022. Em resposta, a Polônia implementou um plano para desplugar 40.000 tropas em sua fronteira leste. Essa é a maior mobilização de tropas da Polônia desde a Guerra Fria, com colunas de caminhões e tanques avançando para o leste a partir da Alemanha. Os exercícios militares em curso nas fronteiras são percebidos como uma necessidade e uma mensagem de dissuasão clara. A situação é complexa, pois enquanto Varsóvia se prepara para uma possível escalada, o medo da incerteza e da provocação paira sobre a população. As imagens do deslocamento de tropas, cheiros de combustível queimado e a sensação de emergência permeiam o ar. A Polônia não apenas reforçou sua presença militar, mas também fechou seus postos de fronteira com a Bielorrússia, alegando riscos de segurança.
Ao mesmo tempo, alguns países como a Estônia e a Lituânia apoiaram fortemente essa decisão, ampliando suas próprias defesas civis em resposta à invocação do artigo 4 pela Polônia. A retórica de segurança em primeiro lugar ecoa entre as nações vizinhas, enquanto a Polônia se prepara para um possível cenário de guerra que irá além de suas fronteiras. A crise se desenrola, questionando se esta ação de segurança é um passo decisivo ou apenas o início de um conflito maior. O relacionamento entre Polônia e a Rússia se complica ainda mais com cada movimento militar. À medida que as tensões aumentam, a janela para diálogos diplomáticos diminui, gerando uma atmosfera de apreensão. Resta saber até onde essa escalada poderá ir e quais serão as consequências. Não apenas para a Polônia, mas para toda a Europa. A história está sendo escrita agora em tempo real, e as escolhas feitas neste momento crítico terão um impacto profundo no futuro da região. Até onde vai o limite da paciência antes que o pior aconteça? Essa é a pergunta que ecoa nas ruas da Europa Oriental. A tensão na fronteira entre Polônia, Rússia e Belarus já não é apenas uma ameaça abstrata. Ela se materializa a cada drone que sobrevoa, a cada passo dos 40.000 soldados poloneses enviados para o leste. O medo, a angústia, o cheiro do combustível dos tanques e o som grave dos motores ecoam num cenário onde cada movimento pode ser decisivo. Nosso último capítulo mostrou que o bloqueio das fronteiras entre Polônia e Belarus trouxe custos econômicos imediatos para Minsk. A Polônia, por sua vez, prepara-se para uma longa vigília, onde o orçamento e o contingente militar sofrerão mudanças significativas. A tensão que antes parecia passageira já se desenha como a nova realidade da região. E a pergunta que paira no ar é: como lidar com esse equilíbrio instável? Essa nova normalidade não é um mundo sem risco, mas um jogo onde o perigo nunca desaparece, apenas é controlado com muita cautela. Cada provocação deixará um preço alto. Essa é a essência da dissuasão. Mas mesmo esse equilíbrio está longe de ser seguro. Um erro pode custar caro, algo que os líderes políticos e militares devem lembrar a cada instante. Qual é o limite para a escalada? Na estrutura da aliança militar, o artigo 5 é o último recurso, acionado após decisão política diante de uma agressão séria. Cada país contribui conforme sua força, mas o desafio hoje é preservar o poder de dissuasão desse artigo sem chamar atenção desnecessária. É por isso que a vigilância aérea, as defesas antiaéreas e as tropas avançadas mantêm um estado constante de prontidão. Centros de coordenação militar e civil proliferam ao longo da fronteira leste da Polônia, criando uma rede complexa que une inteligência, logística e combate. No Mar Báltico, patrulhas navais e missões de vigilância intensificaram-se para evitar surpresas noturnas que possam desencadear uma crise política em escala maior. A diplomacia, a economia e o esforço militar caminham lado a lado, numa coreografia onde o fechamento da fronteira aparece como um ato estratégico, não isolado. Imagine o som abafado de rádios militares, a luz dos radares cortando a noite em busca de qualquer sinal suspeito. Ônibus de transporte de tropas e comboios pesados cruzam rodovias silenciosas, carregando não só homens e armas, mas a esperança e o medo de uma nação. O objetivo explícito: diminuir o elemento surpresa e acelerar o tempo de reação a qualquer incidente. Cada patrulha, cada movimento monitorado no terreno é uma peça desse xadrez perigoso. Esse é o ritmo que define hoje a real situação na fronteira leste da Europa. E é este ritmo que impõe uma equação difícil para Moscou e Minsk. Será que vale a pena pagar o preço de desestabilizar essa balança delicada? Enquanto isso, o tempo continua a passar. E com ele cresce a tensão que pode transformar essa tênue linha entre paz e guerra em algo irreversível. A pergunta que fica no ar é: quantos avisos mais serão necessários antes que uma faísca acenda o fogo? Até agora vimos que cada patrulha, cada comboio, cada sinal detectado pelo radar contribui para reduzir o elemento surpresa e acelerar a resposta militar. É esse o novo ritmo pulsante da fronteira leste da Europa, onde cada passo dos russos e bielorrussos é pesado cuidadosamente, pensando no custo de um possível erro. Agora, imagine uma dança tensa entre estrategistas, um jogo de xadrez onde cada peça deslocada sobre o tabuleiro militar pode desencadear uma reação em cadeia. A lógica por trás dessa estratégia é clara e implacável: tornar qualquer conflito não apenas desnecessário, mas totalmente irracional. Toda movimentação, todo avanço agressivo, deve ser tão custoso que a própria ideia da guerra se torna um risco que ninguém quer assumir. É como se uma linha invisível fosse traçada na fronteira, um aviso silencioso. A terceira camada envolve a operação do corredor Alemanha-Polônia, permitindo fluxos logísticos rápidos de reforço por ferrovia e estrada, evidenciado pelos comboios de caminhões e carretas que agora cruzam a região.
Com essas manobras, a Polônia envia uma mensagem tão clara quanto alarmante tanto a Minsk quanto a Moscou: não há espaço para incertezas nas fronteiras. Ao reforçar essa linha entre simulações militares e ameaças reais, a Polônia está gerenciando a escalada ao mesmo tempo que estabelece uma dissuasão permanente. Em uma atualização repentina, Varsóvia anunciou o fechamento indefinido das passagens de fronteira com Belarus a partir de 12 de setembro. A justificativa? A segurança civil e militar não pode ser garantida durante o exercício Zapad 2025, além de crescentes riscos de ameaças híbridas. E agora, com o cenário se desenhando rapidamente e as tensões subindo, surge uma pergunta angustiante: qual será o próximo movimento decisivo que pode mudar o rumo dessa crise? Até aqui, vimos que a Polônia não encara a segurança das suas fronteiras apenas como um problema interno. Para eles, essa área tornou-se um campo de provas para a dissuasão regional, onde cada violação aérea e movimentação militar não apenas alerta os responsáveis pela segurança, mas também eleva o risco de uma escalada perigosa. Agora, essa combinação transforma a patrulha aérea da OTAN e os sistemas de defesa antiaérea terrestre na linha de frente do que já se tornou uma rotina de alta tensão. A Polônia não está apenas apostando em números, mas em uma estratégia sólida ao decidir enviar 40.000 soldados para o leste. Não são apenas tropas, são forças mecanizadas que acompanham guardas de fronteira e unidades terrestres, enquanto o fluxo ininterrupto de munição e combustível aumenta nas linhas logísticas. Do lado polonês, as defesas não param de crescer: barreiras de aço e concreto, torres de vigia ameaçadoras e sistemas eletrônicos de monitoramento foram reforçados. Essa fortificação foi pensada com cuidado, alinhada ao corredor de Suwałki e aos pontos críticos que ligam o norte ao sul da região. Mas isso é só o começo. O segundo nível do plano envolve a reorganização das patrulhas aéreas, agora mais frequentes, com tempos de reação drasticamente reduzidos. O terceiro nível, ainda mais impressionante, é a operação contínua do corredor Alemanha-Polônia, uma verdadeira artéria logística que permite a passagem rápida de reforços por trilhos e estradas. As imagens dos comboios com caminhões carregados e carretas pesadas mostram uma mensagem clara para Minsk e Moscou: aqui não há espaço para dúvidas. De modo intencional, Varsóvia está desenhando uma linha cada vez mais grossa entre um exercício militar e uma ameaça real, sempre a seu favor. Para os tomadores de decisão, essa situação exige, por um lado, controle da escalada e, por outro, a construção de uma dissuasão permanente e sólida. Mas a política de fronteira não depende só do exército. O controle dos pontos de passagem também entrou na equação. Em 12 de setembro, o governo polonês anunciou o fechamento indefinido das fronteiras com Belarus. A justificativa? Garantir a segurança civil e militar durante a realização dos exercícios Zapad 2025, diante do risco crescente de ameaças híbridas. Esse fechamento provoca um impacto profundo no fluxo de cargas e passageiros, colocando pressão nas principais rotas de Belarus para a Europa. O que parecia uma decisão militar estratégica agora ganha dimensões logísticas e econômicas, ampliando ainda mais o pacote de dissuasão polonês. E a pergunta que não quer calar é: até onde Varsóvia está disposta a ir para segurar essa linha? Será que o fechamento das fronteiras e o reforço militar serão suficientes para impedir uma escalada que pode transformar toda a região em um barril de pólvora prestes a explodir? A tensão cresce a cada movimento, e o próximo capítulo dessa história pode mudar tudo.